seus braços de amor, perto deste teus segredos, me envolver com seus braços de amor, me leva pra perto deste dos teus segredos. Jesus, A paz, Eliane. só tu és o meu amado. Abba, Pai, Só tu és o meu amigo. lugar secreto, só eu e você. Eu me esvazio, venha me encher. No lugar secreto, só eu e você. Eu me esvazio, venha me encher. Neste lugar não há críticas e aplausos. Neste lugar eu descanso em teus Oi, braços. Pedro. A paz do Senhor. Boa Boa noite. noite, Pedro. Paz, querido. Para a glória de honra, Aleluia. só para a glória do Pai. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a A porta paz, Valmir. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Valmir. e expresso a ti todo o meu amor Aleluia. em adoração. Glória te damos, Senhor. No lugar secreto, só eu e você. Eu me esvazio, venha me encher. A paz. Que é igreja para agradecer a Deus todas as orações pelo meu ótimo desempenho na competição. Parabéns. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que Ele Amém. estava à frente de tudo. E parabéns para você. Amém? Isso é uma das conquistas que Deus vai te dar. Amém, Pedro? Amém, querido. Meus parabéns. Simplesmente Parabéns também para o papai, para a mamãe, né? Que estão do seu lado, né, Pedro? Te ajudando, te apoiando. Família abençoada do Senhor. Jesus, Amém. Glória a não Deus. posso viver sem ti. Jesus, Aleluia. eu nasci pra te adorar. Tu és o meu amado e o meu melhor amigo. Aleluia. Sem ti eu não posso Glória a Deus viver. por mais uma noite na presença do Senhor. Tu és tudo que eu mais Por uma noite, né? Que é onde a gente pode estar aqui ouvindo, adorando o nome do nosso Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Amém. Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus.
Obrigado, papai. A paz do Senhor, Romário. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Glória para a todos. Deus. Aleluias. Né? Bom é estarmos mais uma vez na presença do Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos dando força. Amém? Amém. E nós vamos ler um salmo que fala justamente isso, o Salmo 18. A paz, Dani. Paz, Dani. Amém? Salmo 18. Se você está com a Bíblia, se você não está, você ouça, porque Deus vai falar contigo, em nome de Jesus, falar comigo. Diz assim a palavra do Senhor: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha. A minha cidadela, Aleluia. o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. A paz, Etiane, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrente de impiedade me impuseram terror. A paz, Maria do Carmo, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Amém? Aleluia. Então, esse salmo, né? Até esse versículo que nós lemos, ele nos dá uma certeza que o nosso Deus, ele escuta o clamor do seu povo. Amém? Como diz aqui, na minha angústia invoquei, clamei, chamei pelo Senhor. Eu gritei por socorro. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz. Aleluia. Ele ouve a voz daqueles que clamam por socorro. Ele ouve a voz daqueles que com o coração contrito, com o coração crendo, clamam por ele, clamam por uma resposta, clamam por uma situação que possamos estar passando, situações muitas vezes que não está no controle das nossas mãos. Muitas vezes, queridos, nós não nos damos conta de como nós precisamos de Deus. Muitas vezes nós esquecemos. Isso é uma realidade. Quando tudo vai bem, quando tudo está bem, muitas vezes nós esquecemos do Senhor, muitas vezes nós esquecemos dele, mas quando alguma coisa acontece, nós lembramos e invocamos, e Deus, na sua infinita misericórdia, ele ouve e ele responde segundo a vontade dele. Nem sempre é da nossa forma, nem sempre é no momento que a gente quer, nem sempre é da maneira como nós queremos, mas, como diz a palavra do Senhor, ele sabe cada coisinha, né, que ele vai fazer, da forma como ele vai fazer. Amém, Jesus. Amém? Então, que nós possamos dizer logo aquilo que fala aqui no versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, porque tu és a minha força, a força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, que nós possamos ficar com essa palavra nessa noite, sabendo que nós invocamos o Senhor e Ele ouve o nosso clamor. Amém? Por isso nós vamos clamar agora, mais uma vez, vamos orar,
vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, vamos colocar diante de Deus. Amém? Amém? Amém, Jesus. Quer falar alguma coisa? Não, vamos orar. A oração é sempre importante. Quero louvar a Deus pela vida do Pedro, né? Pela resposta dele. Eu tenho certeza que Deus tem muitas conquistas para você, Pedro. Como a Ana falou aqui, eu já tinha até falado antes, e isso veio a confirmar, entendeu? São dois homens e mulheres, eu e minha esposa, né, concordando aqui, sem saber, sem falar, combinar. Isso é de Deus. E hoje eu botei no grupo da igreja sobre a importunação. Inclusive eu escrevi sobre isso, eu estive pensando que Deus falou para a gente, quando quer alguma coisa, temos que bater na porta. Bater e abre-se-vos-á, né? No capítulo 11 de Lucas ele fala sobre isso. E fala que você deve ser como um amigo inoportuno. E fala lá, meu amigo bateu lá em casa, está precisando de comida, eu estou precisando de 3 pães. Aí ele falou 3 pães. E eu pedi 3 coisas para Deus: a salvação do Carlos, a cura do Carlos e o testemunho do Carlos. 3 pães. Foi isso que eu pedi. Então nós vamos continuar orando pelo Carlos. Eu quero colocar a oração do Carlos. É um propósito da igreja ver esse milagre para nós, porque para Deus não é milagre. Para Deus isso Ele sabe fazer. Amém? Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Primeiramente, Pai, pela Tua palavra, que, Senhor, nos fortalece, sabendo, Pai, que o Senhor, Pai, está ouvindo a nossa oração, que o Senhor ouve a oração, Pai, daqueles que te clamam, daqueles que te buscam de coração, Senhor. Tu és aquele, Pai, que nos fortalece, como diz a Tua palavra, o Senhor é a nossa força, Tu és a nossa rocha, em quem nós nos apoiamos, Senhor, em quem nós depositamos toda a nossa confiança, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai visitando cada família nessa noite. Visita, Pai, com Teu poder. Visita, Pai. Vai, Senhor, entrando nas casas, Senhor. Vai tocando em cada um, Jesus querido, porque precisamos do Teu toque, precisamos da Tua mão, Pai, repousando sobre cada um de nós, Senhor. Glorificado e exaltado seja Teu nome, Senhor. Ah, Jesus, temos passado por momentos difíceis, por dias, meses difíceis. Pai, já estamos no finalzinho do ano, Pai. E, Senhor, parece que as coisas não melhoram, parece, Pai, que cada vez está mais confuso. Ah, Jesus querido, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia do mundo, Pai, tem misericórdia, Senhor, porque sabemos, Deus, que tantas coisas têm sido feitas erradas, tantas coisas o povo faz, tantas coisas, Pai, foram feitas, Senhor. Aleluia. Mas, Jesus, nós te pedimos, Pai, misericórdia, meu Pai, misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do Brasil, Pai. Amém. Tem misericórdia do mundo, Pai. Ah, Jesus, traz a solução, Pai, para essa situação dessa enfermidade que está abatendo o mundo, Pai. Traz a resposta. Quantas pessoas, Pai, já foram ceifadas, quantas pessoas já morreram, quantas pessoas ainda estão nos hospitais lutando, Pai. Quantas pessoas, Pai, dentro de casa com medo, Pai. Senhor, ah, Jesus querido, como dependemos de Ti. Nesse momento, Pai, é que nós temos a noção que nada somos, Pai. Nada podemos fazer, aleluia, nada, Senhor. Estamos totalmente, Pai, sem nenhuma ação contra essa enfermidade. Somente o Senhor pode trazer a resposta. Somente o Senhor pode trazer a resposta, Paizinho. Ah, Jesus, dá discernimento aos cientistas, a todos aqueles que estão mexendo com essas vacinas. Tantas coisas erradas, Pai, por debaixo dos panos tem acontecido, meu Pai. Mas tem misericórdia da Tua igreja, Pai, que clama. Eu sei que, Pai, nós somos um pedacinho daqueles que clamam a Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai,
Traz a solução, Pai. Traz a solução, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor ouviu a nossa oração, Amém, Senhor. E o Fabiano, Pai, saiu daquele quadro em que ele estava, meu Pai. E agora continuamos a clamar, Senhor, pela vida, Senhor, do Carlos. Senhor, Pai, Tu sabes exatamente aonde ele está. Como o Senhor entrou, Pai, no quarto daquela menina, Pai, da filha de Jairo, Pai. E, Senhor, bastou uma palavra Tua, bastou um toque Teu e aquela menina ressuscitou. Jesus, faz assim com o Carlos, Pai. Pai, o Senhor tirou a pedra, Pai, onde Lázaro já estava morto há 4 dias, Senhor. E Lázaro veio para fora, Senhor. Pai, o Senhor ressuscitou Lázaro. Faz assim com o Carlos. Tira ele daquele coma, tira ele daquela intubação, tira ele, Senhor, daquela hemodiálise, Senhor. Restitui a vida para o Carlos, Senhor. Restitui a saúde, mas não restitui somente isso, Pai. Não restitui somente o físico, Pai. Pai, eu quero profetizar, Senhor, como o Senhor agiu na vida de Saulo, Pai. E ele se transformou em Paulo, Senhor. Totalmente o oposto, Senhor. Ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. E depois que ele teve um encontro contigo, Pai, ele foi transformado e ele passou a ser um cristão, aonde, Pai, ele fez diferença no mundo, aleluia, Pai, Jesus. Aonde ele abriu igrejas, Senhor. Pai, eu profetizo isso na vida do Carlos. Eu profetizo que com o testemunho, Pai, dele, porque ele, Pai, eu profetizo que ele vai sair daquele hospital, não somente com a saúde do corpo, amém, mas com a saúde espiritual. Ele vai te seguir, ele vai te servir, ele vai dar o testemunho que só o Senhor é Deus, amém, que só o Senhor é Deus, que Tu és o médico dos médicos. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, o Carlos vai fazer uma diferença no trabalho dele, na rua dele, no meio dos amigos dele, na família dele. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo que ele amém, vai ser um servo Teu. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Pai, por cada um, Pai, que está no hospital, enfermo, Pai, por causa dessa pandemia. Pai, em nome de Jesus, visita, Pai, visita com Teu poder, visita, liberta, Pai, liberta, Senhor, cura, Senhor, dá uma experiência contigo a cada um, Pai, que, Senhor, essa pandemia venha se reverter, Pai, em vidas salvas para o Teu reino, Pai, em nome de Jesus Cristo. Continua conosco, Pai. Continua falando aos corações, em nome de Jesus Senhor, Cristo. Senhor Deus, eu continuo amém, clamando, Senhor. Jesus. Agora eu quero incluir também a Andressa, Senhor Deus, que a Etiane pediu, Pai. A sobrinha dela teve até na nossa igreja, Pai. Ela está sofrendo de bulimia, Senhor Deus. Está passando por dificuldade, por uma luta tremenda. Não sei se está internada, Pai. Mas neste momento nós clamamos pela vida, Senhor Deus, da vida, Senhor Deus, da Andressa, Pai. Mas eu tenho, Pai, eu senti no meu coração, Pai, de repreender este mal da mente dela, Pai. Pai, em nome de Jesus, que alguém, que a Etiane, quem quer que seja, Pai, quebra essa barreira que está na mente dela. Pai, esse bloqueio que está em sua mente, espiritual. Em nome de Jesus, envia um anjo onde quer que ela esteja, Senhor. E vai, Senhor Deus, e toca, Senhor Deus, na menina Andressa, Senhor Deus. Pelo poder do sangue, no nome de Jesus, eu dou uma ordem agora, que saia da mente dela esse bloqueio dos seus ouvidos e da sua mente. Está impedindo, Senhor Deus, ela, Pai, de comer, Pai, de fazer, Pai, ó Deus, sucumbir, ó Pai, a esse bloqueio espiritual. Em nome de Jesus, a tua igreja clama neste momento e repreende toda a sua igreja que está aqui junto comigo, Senhor Deus, e o sangue de Jesus cubra a tua igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. Nós repreendemos esse bloqueio que está na mente da Andressa.
em nome de Jesus. Sai, sai, sai. E que ela volte a uma vida normal a partir de agora, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Eu queria louvar a Deus ainda e agora não sei se... vamos ver. Queria louvar a Deus. Vamos ver se a gente consegue aqui. Escove seus dentes em menos de 10 segundos. Como é que foi isso aqui? Revolucionária. Ela foi criada por um. Nosso ministério começou muito cedo. Eu era assim, jovem, 16 anos, quando comecei a viajar com os meus pastores. E a principal ênfase do nosso ministério era o Espírito Santo. Porque aqueles pastores metodistas tinham sido batizados com o Espírito Santo e andavam pelo Brasil levando para as igrejas metodistas toda a nossa pátria, o avivamento, o Espírito Santo. E Deus foi nos dando muitos cânticos sobre o Espírito Santo. E um deles ficou muito popular. É um cântico que eu amo cantar. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei Aleluia, Jesus. O Deus do meu amor, eu navegarei Isso. no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Vem como em Pentecoste, que enche a tua casa do fogo do Espírito Santo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Aleluia. Sem nenhuma explicação, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Aleluia, Jesus. Coste, aleluia, e enche-me de novo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é Deus que nos faz feliz, mas isso é necessário que o Espírito Santo nos conduza nesta realidade de Deus. É Deus que faz com que nós possamos mudar de vida. É Deus e o Espírito de Deus que desce com o seu fogo para fazer diferença na nossa vida. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em João capítulo 5, capítulo 6, versículo 1. João capítulo 6, versículo 1. Amém?
Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E o seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e se assentou ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? E um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Senhor nosso Deus e Pai, traz para nós, ó Pai, revelação, que é o que nós precisamos, ó Pai, para ouvir a Tua voz. Revelação, Senhor Deus, para que a Tua glória se manifeste de forma poderosa em nossas vidas. Revelação para que a gente saia daqui alimentado pelo Teu poder. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, ó Pai, joga por terra tudo aquilo que possa tentar, ó Pai, atrapalhar, ó Pai, ou desvirtuar a nossa mente do Teu Espírito Santo. Porque descerá o Espírito Santo sobre toda a igreja, sobre toda a carne, e nos fará filhos de Deus, nos fará arrependidos dos nossos pecados, e nós poderemos ser como Jesus, salvando, libertando e curando vidas. Amém, queridos? Amados, esse texto aqui é bem conhecido, a multiplicação de pães e peixes. Ele não está somente no Evangelho de João, mas também no de Lucas e no de Marcos, né? Eu escolhi o de João, porque tem alguns detalhes aqui também que é importante a gente frisar. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e o seguia grande multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. O que o povo faz é seguir Jesus por causa dos milagres, né? E Jesus aqui, talvez ele estava um pouco cansado, se retirou, né, como diz aqui, atravessou o mar, a Galileia, pensando que o povo fosse dar um descanso, né? Mas quando ele olhou, viu aquela multidão, né? No Evangelho de Mateus, no Evangelho diz que ele se compadeceu. Vamos ver aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Para a gente olhar os dois textos, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, que são evangélicos sinóticos, por isso que a gente pode pesquisá-los, né? Aqui ele fala no capítulo 14, no versículo 13: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, né? Capítulo 14, versículo 13. Retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Ou seja, ele foi para um lugar deserto, foi para um lugar tranquilo,
e de repente, quando ele chega ali, já tem uma multidão esperando ele, né? E desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos, né? Então já existia, Jesus já tinha essa habilidade, o pessoal já vinha para ser curado, trazia doentes, trazia pessoas de todo quanto é tipo para ser curado, porque Jesus curava os doentes, né? Mas ao cair da tarde vieram os discípulos de Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora, e despedido, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, lhes disse Jesus: não precisa se retirar daqui, nós mesmos damos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele diz: trazei-nos, né? Aqui ele não fala que esses 5 pães e 2 peixes era de um menino. É por isso que eu estou juntando os dois textos, para a gente poder conciliar as duas versões, né? A gente pensa assim, mas por que tem 2 versões diferentes? Porque na Bíblia é o seguinte, amado, nós não podemos mudar nada, botar uma igual a outra, porque a palavra de Deus não seria a verdade. Amém? Pensa bem, se você faz uma reportagem do ponto de um acidente de ônibus, sei lá, de carro, você vai lá, você vai relatar o seu... houve tantos feridos, houve isso, o ônibus virou, o ônibus... Nunca vai ser igual um relato do outro. Porque ali nós colocamos ali a nossa visão, como também João colocou e como Mateus colocou. Então, aquilo não precisa ser igual, mas nós podemos absorver mais do que um diz do que o outro diz. Mateus, ele fala ali da compaixão, né? Mateus coloca ali a compaixão no sentido de quê? Jesus olhou para aquela multidão e viu aquela multidão e começou a curar os enfermos. Uma das coisas mais importantes, coisa muito importante, primeiro, que eles foram para um lugar deserto, como se fosse assim: já fizemos muita coisa, e eles estavam vindo de uma notícia muito triste, a notícia da morte de João Batista. Então, Jesus, de repente, quando soube da morte de João Batista, ele... Vamos dar um descanso, vamos para um lugar deserto, vamos para um lugar mais tranquilo, atravessar o mar de Tiberíades, e acho que lá não vai encontrar ninguém, não vai ter ninguém sabendo de Jesus. Muitas vezes nós fazemos isso, amados. Em meio à tribulação, em meio a notícias, né, como essa morte, vieram entregar a cabeça de João Batista, uma coisa grave, arrancaram a cabeça de João Batista. João Batista foi aquele que batizou Jesus, e ali, aquele clima, né, a gente tenta sair daquele clima difícil, e Jesus também foi para um lugar de deserto. Mas, amados, o que me chama a atenção, o que traz atenção para nós, é que nenhum lugar vai resolver o problema e a situação que está dentro de você. O povo está carente, nós estamos passando por situações difíceis, não adianta fugir. Hoje em dia a fuga é até meio que difícil, porque se você for para um outro país, o outro país também está passando por dificuldades. Mas o outro país é desenvolvido. Eu não sei, sinceramente, qual é a situação. Eu só sei que Deus está chamando a gente a atenção de uma forma da qual pode ser um lugar deserto, mas aonde quer que você esteja, você será afligido. E Deus está te chamando para um lugar próximo a Ele, aonde há cura. Amém, queridos? Aonde há salvação, aonde há libertação, há um lugar que possa estar junto com Jesus. Por exemplo, muitas vezes nós queremos procurar um lugar para nós, para que nós descansemos, mas o melhor lugar é o lugar onde está Jesus. Se ele atravessou o mar de Tiberíades, nós vamos atravessar o mar de Tiberíades, vamos atravessar o mar da Galileia, mas vamos estar perto daquele que pode fazer alguma coisa. Nunca devemos nos distanciar da igreja que Jesus criou. Amém, queridos? Jesus diz em Mateus capítulo 18, versículo 18, 16, 18,
né, desses dois textos, ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E ele diz, Pedro chega para Jesus e fala, Jesus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus fala para Pedro, Pedro, tu és Petros, tu és um fragmento de rocha. Tu fui tirado da rocha, tu és Pedro. Tu és Simão Barjonas, perdoe, Simão, mas filho de Jonas, mas tu és Pedro. Eu te faço Pedro, porque eu conheço o teu temperamento. E sobre a minha vida, sobre Petra, sobre a pedra que é Jesus, eu edificarei a minha igreja. E o que ligares na terra será ligado no céu. Eu quero trazer esse texto para você, que perto de Jesus você está na igreja do Senhor. Perto de Jesus, longe de Jesus você não está na igreja do Senhor. Longe de Jesus você pode estar no lugar que você escolheu. Mas perto de Jesus está no lugar que Jesus escolheu. Amém? Você pode estar em qualquer lugar, mas tem que estar perto de Jesus. Se Jesus está num barco e esse barco tiver tempestade, você está no barco, a tempestade que ali está, Jesus está com você. Talvez em outros lugares vai estar calmo, vai estar deserto, mas não importa. Você está num lugar deserto, mas você não estando com Jesus, você corre perigo. Agora, estando com Jesus, você está com aquele que morreu e ressuscitou. Você está com aquele que está à direita de Deus Pai. Você está com aquele que veio a este mundo para curar, libertar, salvar. Você está com aquele que fez todas as coisas, aquele que é o primeiro, é o alfa e o ômega. Você está com aquele que é o Filho de Deus. Você está com aquele que veio no mundo, né, e mostrou-se, veio em carne e sangue, morreu e ressuscitou e venceu a morte. É importante você entender isso, amados. Você não está perto, ou seja, de Jesus é querer você escolher o seu caminho. Quando você quer estar perto de Jesus, você não escolhe, você deixa Deus escolher. Nicodemo chegou para Jesus e falou: como eu faço para entrar no reino de Deus? É necessário nascer da água e do Espírito. Como assim? Nascer da água representa na palavra de Deus, representar a palavra de Deus, a palavra que entra dentro da sua vida. A palavra representa a água. O teu corpo precisa de água, é formado de água, é formado de Jesus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Por isso nós somos como Jesus e precisamos de Jesus dentro de nós. É isso que Deus está falando. E Nicodemos não estava entendendo. E ele continuou explicando: o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Nós precisamos nascer da água e do Espírito. E Nicodemos continuava perguntando, e Jesus falando, colocando a situação para ele. O vento sopra para onde quer, ninguém sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que é nascido do Espírito, ele não escolhe o caminho. É o vento do Espírito que leva você para a igreja, que leva você para perto de Jesus, que leva você para procurar aquele que sabe fazer o melhor para a sua vida. Amém, queridos? Você está entendendo? Aqui Jesus foi para um lugar deserto. Muitas vezes Jesus vai se esconder, vai ficar num lugar deserto, mas não é porque ele está se escondendo de você, é para que você o busque. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscai o Senhor enquanto ele está perto. Haverá dias que não se encontrará Jesus aqui, porque o Espírito vai sair e vai levar a igreja, e aí você não tem mais escolha. Se você escolher, você não tem mais lugar para onde ir. E aqui Jesus demonstra compaixão. Olha para os enfermos, ele não sabe ver o povo sofrer, ele não sabe, ele está olhando para você, está olhando para a nossa querida Andressa, olhando para o Carlos, olhando para cada um de nós, e estendendo a sua mão para dizer: eu estou aqui, eis-me aqui para te resgatar das trevas e te trazer para perto de mim, que sou a luz do mundo e o sal da terra. Então, amados,
Compaixão significa paixão com. Vocês já ouviram falar da paixão de Cristo? Sabe o que significa a paixão de Cristo? É a morte vicária. É a morte que gerou vida. Com paixão, Jesus morreu por você, para que um dia você saia desta terra, saia deste plano de vida e venha um plano superior para você. Essa é a minha esperança, amados. Se você perguntar para mim, pastor, que esperança é essa? A minha esperança está na ressurreição em Cristo Jesus. A minha esperança não está nesse mundo. A minha esperança não está na vacina. A minha esperança está em Jesus. Pastor, mas aí você vai... Amados, eu posso até tomar a vacina. Eu posso fazer o que... Mas eu estou debaixo do vento do Espírito. Eu quero Jesus, eu vou me cuidar como você vai se cuidar. Ninguém vai se suicidar, ninguém vai se matar, ninguém vai fazer besteira. Não, nós temos que tomar a nossa vida com bom senso, com equilíbrio. Vocês estão entendendo? Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Isso está no Evangelho de João. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão, vinha ter com ele e disse: Filipe, onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas isso dizia para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus sempre sabe o que fazer. Eu e você não. Amém? Jesus sempre vai saber, porque Jesus é Deus. Jesus é o Senhor da vida. É por isso que eu quero estar aonde Ele está. É por isso que eu, como pastor, eu tenho que propagar a palavra de Deus. Não importa se tem 10, 15, 20, 100 mil, eu tenho que falar desse Jesus. Eu quero ser testemunha até a morte desse Jesus, que me resgatou das trevas e me deu um caminho. E soprou sobre mim a sua vida. E eu não quero mais sair dessa vida com Jesus. Então, amados, aqui Jesus sabe o que fazer. Jesus sabia o que ia acontecer, como sabia também quando ele esteve com Lázaro. Antes de Lázaro morrer, ele disse a mesma coisa. No capítulo 11 de João, você pode ver e observar isso. Quando chegou a notícia que ele estava doente, disseram assim para ele no versículo 1 do capítulo 11: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que você ama. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém, queridos? Jesus sabe o que fazer. Jesus, ele sabe o que está para acontecer. Eu falei sobre ansiedade no domingo. Quando você está com Jesus, você descansa no Senhor. Eu não estou dizendo que você vai deixar de ser ansioso de uma hora para outra, mas se você olhar para a cruz, você sabe quem é Jesus. Se você entregou sua vida para Ele, o Espírito dele vai te conduzir, o vento dele vai soprar sobre a sua vida. A glória de Deus há de se manifestar em toda e qualquer situação, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer situação. E ao receber a notícia, ele disse: essa enfermidade não é para a morte, é sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias aonde ele estava.
Ele sabe o tempo. Ele conhece o tempo Cronos e o tempo Kairos. Ele vivia na terra, mas ele vivia com a mente de Deus. Ele estava em Deus e Deus estava nele. Ele sabia como faria para que isto servia de testemunha para glorificar o Pai dele que estava aqui, estava junto com ele, para glorificar o Deus que enviou a ele para salvar a vida. É verdade, é desse jeito que Deus faz. E assim ele ficou por 2 dias. E quando chegou na casa de Marta e Maria, já disseram que o Lázaro está morto há 4 dias. 4 dias. Pergunto eu, adiantaria ele sair correndo para chegar lá? Não, ele já estava morto. Mas Jesus disse, eu vou ressuscitá-lo. E quando chegou lá, Jesus chorou, amados. Esse versículo me chama muita atenção, porque Jesus chorou. Aqui no versículo 35 diz, Jesus chorou, no capítulo 11 de João. E se ele sabe que ia ressuscitar, por que ele chorou? Hein? Por que Jesus chorou se ele sabia que ia ressuscitar e que aquela morte era para a glória de Deus? Ele chorou porque o último inimigo a ser vencido aqui na terra será a morte. É uma luta que nós vamos ter que ter. E ele sabe quanto sofrimento tinha ao redor daqueles que amavam a Lázaro, Maria e Marta, todos chorando. E ele sentiu o choro que você sente, a tristeza que você sente. Sabe por quê? Para que você deposite a sua ansiedade, o seu choro, a sua tristeza, a sua dor na cruz, onde ele levou isso para você. Para que nós possamos, mesmo que em momentos difíceis, a gente abaixa a cabeça, mas logo em seguida nós levantamos a cabeça, porque Deus é Senhor de tudo. Amém, queridos? Aqui, amados, logo depois ele perguntou, onde sepultaste? Responderam, vem ver. E Jesus chorou. Mas Jesus já sabia. E quando chega logo no versículo posterior, ele fala claramente. Ele diz assim, então disseram os judeus, vede quanto o amavam, mas alguns objetaram, não podia ele abrir os olhos do cego e fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo, e esta era uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse Maria, irmã do morto, o Senhor já cheira mal, porque já é de 4 dias. Porém Jesus disse, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Tiraram a pedra de Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouve, mas assim falei, por causa da multidão presente, por causa daquele culto que o pastor Luiz está fazendo lá com aqueles que estão ouvindo ele, para que creiam que tu me enviaste. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Voltando para o nosso texto, isso tudo eu estou falando porque Jesus sabe, como ele disse aqui, respondeu-lhe Jesus, erguendo os olhos, vendo a grande mãe vinha ter com ele, perguntou sobre os pães, mas dizia Jesus para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus nunca chega atrasado, Jesus sempre sabe o que há de fazer. Jesus sabe o que nós estamos passando aqui agora. E a melhor coisa que tem é buscar nele. Sabe por quê, mano? Respondeu Filipe, não lhes bastava 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? E um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto, o que é para tanta gente? Quero te dizer uma coisa, Jesus não trabalha com o que você não tem, ele só trabalha com o que você tem. O que você tem?
5 pães e 2 peixes é suficiente para Jesus. O que você tem, amados? Eu lembro que quando eu tive câncer, eu não tinha plano de saúde e eu não sabia como ia fazer. Procurei médicos, orei a Deus, fui a monte, orei, fiz tantas coisas. E Deus falou para mim, procura tal médico. Me deu o nome do médico e eu fui a esse médico. O médico era particular. Como que eu ia pagar? Aí Deus me fez lembrar, eu já te paguei, eu já te dei o dinheiro. Eu falei, como, Senhor? Amados, uma pessoa na casa da minha mãe, ali na rua Carlos Maximiano, no Fonseca, em Niterói, onde mora minha mãe. As costas da casa da minha mãe dá para um estacionamento de um posto de gasolina. Entrou um carro para estacionar, a pessoa estava bêbada, bateu no muro da casa da minha mãe, entrou dentro da casa da minha mãe. E depois minha irmã foi lá no posto pedir para que consertasse o muro. E o dono do posto, por ocasião, estava lá. E ele chegou para minha filha, para minha irmã, e falou assim, eu quero comprar a sua casa, a casa da sua mãe. E nisso a minha irmã me lembrou que no dia anterior eu estava lá orando na casa da minha irmã, na casa da minha mãe, estendendo a mão para aquele posto e pedindo para o posto comprar, porque havia uma situação conflitante dentro daquela casa, onde nós queríamos vender a casa. E eu orei um dia antes. O carro bateu e aí aconteceu. O rapaz do posto, justamente no dia, queria comprar a casa. Minha irmã, desesperada, ela não é evangélica ainda, ligou para mim e falou comigo. Eu falei assim, você orou, você deve saber o que fazer. Eu falei, então Tadeu, eu vou ir. Fui lá conversar com o dono do posto, falei a quantia que eu queria, não sabia o que eu estava fazendo, falei a quantia que eu queria para dividir para os 5 irmãos, né? A quantidade, o valor lá, calculei mais ou menos e fiz. Ele falou assim, na verdade eu não quero comprar, eu quero alugar a parte de baixo do terreno da sua casa para fazer com que esse posto eu possa pegar o gás que passa na tua rua, Carlos Maximiano, e trazer para o meu posto, que aqui não tinha, na época não tinha gás na Alameda São Boaventura, que era o posto na Alameda São Boaventura, descendo a ponte, posto da Petrobras. Eu falei assim, tudo bem, o que você oferece? Ele ofereceu um aluguel. Para encurtar a história, esse aluguel foi de R$350 por mês, o qual esse dinheiro Deus me lembrou. Eu recebi esse dinheiro, ele falou, esse dinheiro é para você pagar. A minha irmã conseguiu o empréstimo, eu paguei R$350 por mês, pedi um empréstimo de R$10 mil com os R$350 por mês e paguei a cirurgia por R$10 mil. Amados, eu nunca vou esquecer disso. E o que Deus me lembrou foi uma passagem que quando Jesus estava com Pedro e os fariseus, os romanos foram pedir o pagamento de imposto, que tinha que pagar o imposto, Jesus falou assim, Pedro, vai lá na praia, pega um peixe, dentro do peixe vai ter uma moeda. E essa moeda você paga, é um estáter, você paga a minha e a sua, Pedro. Jesus sempre vai ter uma solução. Amém, queridos? Saiba disso, ele vai trabalhar com o que você tem. Ele vai fazer você ter, ele sabe disso. O pouco que você tem, ele vai multiplicar. Amém, querido? Se tem 5 pães e 2 peixes, ele vai trabalhar em cima de 5 pães e 2 peixes. Mas o que será 5 pães e 2 peixes? O que é que você tem que você acha que é pouco? Deus só quer o teu coração. É o mais importante. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. E aqui, amados,
Continuando no texto, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. É interessante que agora eu vou remeter ao Evangelho de Lucas, capítulo 9. Como assim, pastor? Vamos ver um pouquinho do que Lucas fala sobre este episódio. Lucas, capítulo 9, no versículo... Lucas, capítulo 9, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Aqui no versículo 13, eles, porém, lhes disse: dai-lhes vós de comer. Responderam eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo mundo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Isso não está no Evangelho de Mateus, nem está no Evangelho de João. Em grupos de 50. Havia muita relva. Como é que eu vou saber que tem 5.000 pessoas? Se tem 10 grupos de 50, tem 500 pessoas. Se tem 100 grupos de 50, tem 1.000 pessoas. Sabe o que Jesus quer dizer? Que você seja organizado com as suas coisas, organizado com os seus planos. Faça isso, que Deus vai mostrar o quanto Ele já multiplicou na sua vida, o quanto de vitória Ele já te deu. E você vai glorificar a Deus, porque Ele continua fazendo a obra na sua vida. Se você se organizar, você vai ver isso. Deus quer fazer com que você entenda que Deus trabalha na sua vida o tempo todo o tempo Ele está trabalhando para resgatar você, para poder mostrar a você que Ele é Deus. Jesus está do seu lado. Jesus vai te levar para lugares desertos, Jesus vai te levar para lugares que estão cheios. Jesus quer te usar, Ele quer te mostrar quem Ele é. Amém? Eu estou lendo o Evangelho de Mateus, de João e de Lucas. Continuando no Evangelho de João, aqui capítulo 6. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quantos queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Amados, Deus também não quer que jogue coisa fora. Deus quer que nós retenhamos. Deus quer que nós pensamos do próximo. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Amados, comeram pães e peixe, ainda sobraram 12 cestos. Eu pergunto a você, eles foram preparados para isso? Você está preparado para ouvir isso? Deus tem compaixão por nós e enviou o seu Filho para morrer no teu lugar, para te dizer que cada pedaço de pão que você come na sua vida, que nunca faltou alimento na sua casa, porque Deus multiplicou. Jesus continua multiplicando. Se você crê, você vê. Se você não crê, você não vê, você sente falta. Se você crê, você vai ver. Jesus, Ele vive para aquele que crê. Se você crê, você verá. Se você não crê, você nunca vai dar glória a Deus. Jesus, quando ressuscitou, Ele apareceu a 500 pessoas. Eu acredito, como um pastor, Isidoro, uma vez pregou e falou assim, eu não acredito que Ele apareceu aqui. Ele apareceu a muito mais gente. Mas 500 creram e viram. Os outros não creram e não perceberam que Ele ressuscitou. Agora, se você crê, você vê a ressurreição, você vê a glória
do Pai e do Filho. Porque a ressurreição é tudo. Se não houver ressurreição, é vã a minha fé, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 15. Mas se eu creio na minha ressurreição, porque do mesmo modo que o Espírito de Deus ressuscitou Jesus, há de ressuscitar cada um de nós. Amém, queridos? Deus aqui fala, amados, que Ele sempre vai deixar um pedaço de pão para você. Esses que sobraram, é para você. E Ele diz logo depois, no versículo 22, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali havia senão um pequeno barco, e Jesus não embarcara nele, nos seus discípulos, tendo este partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E eu queria ler mais um texto com vocês, amados. No versículo 32, receba essa palavra de Deus. Replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém? Eu quero encerrar aqui. Que Deus te abençoe, que a glória de Deus se manifeste poderosamente na sua vida e que você possa regozijar quando você comer um pedacinho de pão, quando você perceber que esse Jesus está do seu lado, quando você perceber que você tem que estar sempre pronto a ouvir a palavra de Deus, e que não existe programa melhor, não existe lugar melhor do que estar com Jesus. Esse tempo nunca é perdido. O tempo que você ouve a palavra, o tempo que você obedece, o tempo que você está debaixo da graça de Deus, esse tempo sempre sobrará. Nunca esse tempo será perdido, será sempre ganho. Amém? Aleluia. Ressuscita o pai do nosso irmão Carlos e Cátia Regina Mota. Amém. Não sei do que nosso irmão Carlos. Amém, Jesus. Nosso irmão Carlos vai estar em vida, em nome de Jesus. Está vivo agora e continuará em vida. E nós o veremos para a glória de Deus. Porque se você crê, Carlos está vivo, está bem vivo, está nas mãos de Deus. E nós estamos batendo na porta do trono e nós cremos que Ele está vivo e estará curado em nome de Jesus. Coloque sua vida diante de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu entrego essa palavra que primeiro passou por mim, que eu me alimentei e que agora o Senhor está alimentando, Pai, uma multidão talvez que vai assistir depois, se o pessoal também, se os seus irmãos compartilharem dessa palavra tão maravilhosa, que o nosso Jesus compadeceu-se de cada um de nós e nos serviu esse alimento. Fala conosco, Paizinho, todo dia, toda hora, todo tempo. Eu entrego em tuas mãos, Pai, a cada um desses que estão ouvindo. Mais uma vez, eu oro pelo Carlos, naquele leito. Eu, como igreja do Senhor, me ajoelho no leito, na borda daquela cama. Me sinto ajoelhado ali, batendo na porta do teu trono e pedindo, Senhor Deus, mais uma vez. Batei e batei, abre-se-vos-á, diz a tua palavra, Senhor. E o Senhor diz para bater como um amigo inoportuno. Nós estamos aí, Pai, com um relógio de oração, orando, e fora aqueles que devem estar orando por fora, Senhor Deus. Eu creio, Pai, no milagre da salvação, da cura e do testemunho. São os 3 pães que eu li no texto de Lucas, capítulo 11, Pai, que eu peço ao Senhor, como li em Lucas, capítulo 11, versículo, Pai, posso ler aqui novamente, quando ele pediu para que nós tivéssemos orar. O Senhor falou, aleluia, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurar à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães,
pois o meu amigo, chegando-se de viagem, procurou-me, e eu não tenho o que lhe oferecer. E outro lhe responda de dentro, dizendo: não me importunes, a porta está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso me levantar para te dar. Digo-vos, se não se levantar para dar-vos por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então o Senhor está chamando para nós importunarmos. Eu estou pedindo emprestado não 3 pães, eu estou pedindo emprestado o teu poder, para que cure o Carlos, salve o Carlos, e que ele seja o testemunho dessa vitória, em nome de Jesus. Por isso, no versículo 9, no mesmo capítulo 11, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e acharei, bastei e abre-se-vos-á. Eu creio no teu poder, Senhor. E é por isso que estamos orando pelo Carlos. Agora incluo também a Andressa, incluo outras pessoas também que estão recuperando, Pai, aí nesses leitos de hospitais. Eu entrego tudo nas tuas mãos, entrego a minha vida, entrego a vida da igreja, a cada um daqueles que estão ali, Senhor Deus, da vida da Andressa, Senhor, nós já oramos e repreendemos em nome de Jesus, aquele bloqueio já não existe mais, eu creio em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai, que não importa o tempo e a hora, mas estão te buscando a todo tempo e a toda hora, e que a tua igreja, Pai, venha se fortalecer, como aquele hino que o Asaf Borba cantou, né? Vem Espírito de Deus, que o Espírito de Deus, Espírito, venha sobre a tua igreja, como o avivamento da igreja metodista veio no Brasil, como ele mesmo falou, Asaf Borba. Nós queremos, ó Pai, avivar a nossa igreja, que todos possam estar sendo envolvidos pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Fica na paz do Senhor e até quinta-feira estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome desse Deus maravilhoso que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que morreu por você e por mim. Estamos juntos no mesmo barco e Jesus está conosco. Deus te abençoe e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Fiquem em paz e que o Senhor muito vos abençoe. Deus abençoe, queridos.